a estrutura da minha pesquisa. É uma delas, né? Faço outras pesquisas também. E a primeira coisa é que vários assuntos que eu vou tocar aqui, logicamente que já foram comentados na internet, em outros canais, tá? Mas essa aqui é uma pesquisa que é uma pesquisa minha. Tá? A estrutura da narrativa. Primeiro vamos identificar a matrix da história. Todos nós sabemos, né, que a história é uma história falsificada. Nós estamos partindo dessa premissa, né? Então nós temos que identificar como é que essa história falsificada ela foi formada. Qual é a estrutura dela? Qual é a estrutura dessa narrativa? A narrativa ela possui duas colunas, tá? A coluna religiosa, a coluna da história religiosa e a coluna da história oficial. E através desse ambientação criada, eles criam a narrativa e essa narrativa é de um controle sobre nós aí. Eles inverteram fatos, mudaram cronologia, criaram e omitiram fatos. E dessa forma, a mentira colocada entre verdades, ela torna-se uma nova verdade, apesar de ser uma verdade ilusória. E isso começou desde lá atrás. Desde o primeiro livro, a Bíblia, que na verdade era apenas interpretada e falada e divulgada pelos intervenientes da igreja, pelos padres. Só depois do protestantismo que algumas pessoas conseguiram ler a Bíblia, porque o analfabetismo era enorme na época. E a datação é um grande problema. Nós não sabemos em que tempo estamos, né? Não temos certeza de nada. Você veja que os hindus eles brigam para saber, discutem para saber qual é a yuga correta que estão, porque não sabem. Né? Os astrólogos também não sabem a era, se nós já chegamos na era de Aquário ou não. Existe discussão sobre isso. Então, para derrubar essa matrix, nós temos que encontrar um ponto diferente que as conecte ou que as desconecte, para que a gente possa saber o que está por trás de tudo isso. A história oficial nossa, ela foi criada através de guerras, de massacres, de fogueiras de pessoas e de livros. E esse ponto focal eu não posso, eu não terei como provar, né? Obviamente esse meu ponto, essa pesquisa, é apenas uma pesquisa, não é um trabalho completo, até porque é um trabalho muito grande e não tenho condição de abarcar tudo. Vou me apegar aqui em alguns indícios, né, e fragmentos soltados aí por algumas áreas de conhecimento. A coluna bíblica, ela antigamente, ela se confundia com a própria coluna histórica. Por quê? Porque tudo começou ali pela Bíblia. Né? O ensino, as primeiras faculdades, tudo começou ligado à religião católica, ao cristianismo romano. É, eu não quero tirar fé de ninguém, né? Cada um acredita no que quiser, no que quer, no que tem condições de alcançar como entendimento. Mas mesmo que nós possamos ter fé que o texto da Bíblia é um texto sagrado, né, está bastante claro que foram compilados, escolhidos por decisões humanas. Sofreram modificações pelos copistas, pelas traduções. Né? Inclusive, uma curiosidade, né, a palavra fé
ela significa adepto. Essa é o primeiro significado. E hoje parece que tem um significado de um sentimento de crer nos dogmas sem contestar nada. Esse controle que foi feito dos textos sagrados, né, na antiguidade, você pode perceber por ter encontrado os pergaminhos do Mar Morto em cavernas, dentro de jarros escondidos. E por que eles esconderiam? Porque estava havendo uma perseguição para ter o controle sobre essas escrituras e sobre a narrativa que ia ser contada. Eu digo uma coisa: Roma não caiu, ela continua viva e tem o controle da história. Pesquisem. Na verdade, assista o canal do professor Fábio Sabino. Ele fala muito sobre os erros da Bíblia ali, os erros dos copistas, das traduções, dos códices. E é bastante interessante. Um outro ponto que nós temos que analisar de toda essa tragédia que a Igreja Católica fez, que foi a Inquisição. Essa Inquisição, ela não demorou pouco tempo, não. Ela foi desde do século XII até meados do século XV. Só que depois esse erro da Igreja, ele continuou mais tarde até, deixa eu ver aqui se eu acho, ele continua mais tarde na Espanha e Portugal. A inscrição espanhola está aqui, vamos ver a data, 1480 até 1500 ali. A portuguesa foi instalada em 1515. Começou, na verdade, foi em 1536 formalmente, mas desde 1515 já estava instalada aí. 1540 até 1794. O interessante aqui é identificar as duas formas e porquê que na Espanha e em Portugal essa Inquisição demorou muito mais tempo, ou foi tardia. Pensem nos chamados grandes descobrimentos. A queima de livros das Américas era uma necessidade, pois se tudo fosse revelado, eles iam saber de onde partiu toda a nossa história. Essa perseguição também foi sobre os cátaros. Os cátaros tinham um entendimento muito interessante. Eu recomendo que vocês também pesquisem sobre os cátaros. E a Biblioteca do Vaticano, se você pesquisar arquivos secretos da Biblioteca do Vaticano, você vai achar aqui a revista Super Abril. E aqui eles falam que existem realmente esses arquivos secretos e que a Biblioteca do Vaticano ela tem aproximadamente 87 quilômetros se os livros fossem colocados enfileirados, empratelados e fosse contado a distância. Por que eles guardam todos esses livros na Biblioteca do Vaticano? Ou é um indício também de que a narrativa foi construída por eles. Por isso eles precisam preservar o que escondido de todos nós, a verdadeira história. O símbolo do Vaticano, ele também nos diz muita coisa. Ele tem o significado da chave de ouro, que é a porta do céu, a chave de prata, mas eu acho que essas duas chaves aqui, elas guardam outros segredos, têm outro significado.
né? Roma, através do Vaticano, vivendo através do Vaticano hoje, continua escondendo a história humana. Isso não tem como nós negarmos, né? E na parte histórica disso tudo? A parte histórica foi o meio pelo qual, perdão, o meio pelo qual eles começaram a divulgar essa narrativa toda. No século XVIII, XIX, depois ali que começou do reset anterior, vamos chamar de reset, que modificou a sociedade da época, interpretação, educação, mídia, religião, mudou tudo. Como eles querem fazer hoje, fizeram na época da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Nessa época eles alteraram o significado de palavras. Eles trocaram a modalidade de ensino, onde era ali estudado o trivium e o quatrivium, que eram as 7 artes liberais. Pesquisem quais eram as 7 artes liberais. Essa era a educação que tínhamos antigamente. E talvez seja essa a explicação de por que tínhamos gênios, chamados gênios, pessoas fabulosas antigamente, e a partir dali não tivemos mais. Por que não tivemos mais? Porque mudando o sistema de educação, o conhecimento ele foi compartimentado em várias áreas. E com o passar do tempo, foram criadas outras, e as pessoas, e dentro dessas matérias foram criadas especialidades. As pessoas foram se especializando cada vez mais, e hoje eles sabem muito de pouco. Nós sabemos muito de pouco, corrigindo. Quando o interessante é você conhecer um pouco de cada área desse conhecimento, já você vai trazer uma outra visão, uma visão do todo que foi perdida. Então nós estamos dentro dessa caixinha criada pela história, e se nós pensarmos na cronologia e na própria história dentro dessa caixinha, nós não conseguimos enxergar o que realmente aconteceu. Como é que eles começaram a difundir essa narrativa? Pesquisando, eu gosto muito de pesquisar a etimologia das palavras, e pesquisando a etimologia da palavra lenda. Lenda é uma história antiga que vai passando de geração em geração. Não sabemos o que é real quando se trata de uma lenda, pois ela geralmente era contada para explicar acontecimentos das quais pessoas não sabiam a causa. No Brasil, as lendas são resultado do contato entre culturas indígenas, africanas e europeias que se encontram no início da colonização. A nossa história era contada oralmente antigamente. Não existiam os livros. E essa história que era contada oralmente passou a ser chamada de lenda, porque não haviam registros. A ciência não aceita sem prova, né? Mas vamos lá. Segundo o dicionário Hauais de Lisboa, a palavra lenda vem do latim medieval legenda, no sentido de história de vida de santo. Eu traduziria aqui como uma história de uma pessoa com uma alta espiritualidade, de grandes feitos. Na língua portuguesa, a primeira vez que apareceu lenda, ela apareceu grafada com 2 Es, foi no século XIII. Depois ela foi grafada com M, e a lenda, como a gente já conhece, escrita com N, ela veio no século XV. Aí eles transcrevem aqui, nesse site que é sobre etimologia,
o que é a palavra lenda, mesmo que legenda, narrativa de caráter maravilhoso, em que um fato histórico, centralizado em torno de algum herói popular, revolucionário, santo, guerreiro, se amplifica e se transforma sob efeito de evocação poética ou imaginação popular. Narrativa ou crendice acerca de seres maravilhosos, encantatórios, de origem humana ou não, existente no imaginário popular, que frequentemente explicam fenômenos da natureza. Por exemplo, a lenda da cobra d'água. Por extensão, tradição popular, uma cultura com raízes na lenda e não na ciência. Por extensão, mito popular de origem recente, em torno desse hábil político, criou-se uma lenda que ele soube explorar muito bem. Qual os meios que a palavra lenda é utilizada? Porém, a palavra lenda ela não teve esse mesmo significado sempre, né? Do latim legenda significava coisa que há de se ler, que há de ser conhecida. Os santos foram chamados de lendas porque se haviam de ler as suas lições das matinas nos refeitórios das comunidades. No corpus de português, que reúne todas as informações da língua portuguesa, até o século XVIII, era precisamente quase sempre a vida de santos que se referia à lenda. Aqui santos, você pode botar guerreiros também, né? Nas suas várias grafias. Os primeiros exemplos começam logo no século XIII, e ele dá um exemplo. Depois que Frei Tomás de Cebrano, demandada de equestre ministro-geral, cerca de aquelas coisas que pertenciam à regra, compilou o primeiro tratado da lenda de São Francisco. E aqui também dá mais outro exemplo. Depois, na Crônica Geral da Espanha, ele dá um outro exemplo, onde o livro traz um fato real, que é a lenda dos mouros, né? É um fato real, e estão trazendo aqui o significado de lenda como um fato real também. Rei de Portugal, o primeiro do nome e segundo parte de sua lenda. Então, até o princípio do século XIX, fica-se com a ideia que o escritor toma a lenda como verdadeira. A partir desse século XIX, é que se encontram os primeiros escritores que encaram lenda como nós acreditamos que seja hoje. Ou seja, que são narrativas não verídicas. E aí ele vai falando aqui de outros exemplos, né? Onde a palavra lenda, lá no século XIX, ali no final do ano de 1800, século XIX, vai tomando o caráter de uma coisa fantasiosa, de uma mentira. Aqui no final uma autoexplicação, que na verdade é legenda, coisa que deve ser lida, mesmo na verdade conhecida, na verdade eu acho que seria melhor, porque às vezes antigamente não dava para ler, né? O mesmo mecanismo gramatical se encontra na palavra agenda, de legenda, coisa que deve ser feita. Então aqui só eu traduziria aqui coisa que deve ser conhecida, e aqui agenda como coisa que deve ser feita. Mas o importante aqui é que a gente tenha em mente é que no século XIX houve a mudança de sentido da palavra lenda. Tá? Aí estudem o século XIX, o que aconteceu. Estudem a história da imprensa, a história da educação. E vocês vão ver que no Iluminismo, que foi a época da Revolução Francesa, que eu estava citando para vocês, foi que foi alterado tudo isso. A imprensa já tinha sido inventada antes por Gutenberg, mas foi nesse século que a imprensa tomou um impulso impressionante, porque foi
criada a tecnologia da imprensa rotativa, onde ficou muito mais rápido de se produzir livros, de se produzir as obras, né? Então ali começaram a espalhar toda uma narrativa por livros que antigamente eram raros, começaram a ser fabricados em grande quantidade, espalhados. E nesse período aproveitaram para mudar, né, o significado da palavra lenda, e acredito que não só isso. Mudaram também muita coisa, porque mudaram também nesse período, né, o ensino do trivium e do quatrivium para a nossa educação estatal, do Estado. Eu não vou ler com vocês aqui o iluminismo inteiro, tá? Mas eu digo para vocês o seguinte: a Agenda 2030 que está sendo colocada para nós hoje, que nós vemos, ela começou desde aqui, tá? Não é uma coisa nova. Desde esse período da Revolução Francesa, as ideias já eram as mesmas que colocadas aí na Agenda 2030, lógico, com alguns pontos, com menos pontos, vamos dizer assim. Aqui essa partezinha interessante de dar uma lida com vocês. A educação estatal é a característica do século XVIII. Em primeiro lugar, no plano educacional, é característica do século XVIII a secularização do ensino, processo que teve início nos séculos anteriores. Ele se torna mais forte à medida que o Estado toma para si a responsabilidade pela educação. E aqui você não tem muita diferença entre Estado e Igreja. O controle era feito também pelo Vaticano, por Roma, fundamentando aquilo que chamamos de educação pública estatal. Defende-se que a escola deve ser leiga, isto é, não religiosa e livre, independente de privilégio de classe, aberta a todos, com ensino elementar obrigatório e gratuito, tendo ênfase das línguas nacionais em substituição ao latim, com orientação prática voltada para as ciências técnicas e ofícios, sem privilegiar, como antes, o estudo exclusivo do humanismo. A tendência da educação estatal desenvolve-se principalmente na Alemanha, com o rei Frederico I e Frederico II. Ambos concordam que a educação é uma função do Estado, não com fins pedagógicos, mas com fins puramente políticos. Daqui o autor que falou isso, Luzuriaga, nessa obra dele aqui, em 1990. E ele cita aqui, entre aspas, o que foi que os Fredericos ali proclamavam. Em vista do engrandecimento do Estado e da necessidade de contar com súditos dóceis, bons soldados e funcionários idôneos, eles baixam aí os decretos determinando a obrigatoriedade do ensino elementar. Tá bom? Aí as faculdades da época também iniciaram como faculdades ligadas ao Vaticano. É interessante esse livro. Depois, uma outra hora, eu vou compartilhar com vocês, tá? A História Secreta do Ocidente. É um livro muito interessante. Pesquisem aí artes liberais, o que era. E sem contar com tudo isso, nós temos aí a hipótese do tempo fantasma. Também procure essa hipótese do tempo fantasma, que seria uma falha na contagem de tempo da história. Um tempo que não existe foi colocado lá. E que nós, na verdade, estaríamos aí dentro do período no ano de 1700 e alguma coisa. Tá? Essa é a teoria do tempo. Vocês vão achar aqui vários vídeos no YouTube, na Wikipedia vocês acham lá. E aí eu pergunto para vocês, considerando que nós não sabemos o ano que nós estamos aí com absoluta certeza, as mudanças de calendários que ocorreram, que não foi comentado, que é um ponto que tem que ser estudado,
a modificação e com a modificação intencional da história. Eu pergunto, será que a nossa história foi resumida a fim de nos esconder algo? E o que seria isso? Será que seriam civilizações antigas, entendidas como lendas? E que o nosso tempo, a nossa história aqui na Terra é bem maior do que a nos foi contada? Essa é a primeira parte que eu estou falando da estrutura da narrativa, e nos próximos pontos ali eu vou estar conversando com vocês sobre o ponto focal, o novo ponto focal proposto, que na verdade não é novo, ponto focal, depois eu descobri, já tinha sido proposto antes com alguma distorção do que eu penso, saindo da Matrix, depois vou finalizar. Talvez dê alguns vídeos mais pela frente, mas considerando, dependendo do andar da carruagem, dos vídeos, depois eu vou entrar em cada ponto disso que eu falei para vocês aqui em um vídeo específico. Tá bom? Essa é a primeira parte e até a próxima. Um fraterno abraço a todos.